Olha só que interessante, a gente vive procurando sinais para melhorar a saúde, né? Mas e se um dos sinais mais importantes para o nosso metabolismo não estivesse na balança, nem no que a gente come, mas sim escondido ali, no ritmo sutil do nosso próprio coração? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Um estudo recente descobriu uma conexão, assim, surpreendente, que sugere que o jeito que nosso coração bate, sabe? Aquele ritmo, momento a momento, pode na verdade revelar o quão eficiente é a nossa máquina de queimar gordura. Então, para a gente entender essa descoberta, a gente precisa olhar um pouco além do óbvio, sabe? Não é só sobre calorias, não é só sobre exercício. Existe um sistema de comando interno muito mais profundo em jogo. E que sistema é esse? Bom, é o nosso sistema nervoso autônomo. Pensa nele como, sei lá, o grande maestro do corpo. Ele fica ali nos bastidores regendo tudo, desde a nossa respiração até o jeito que a gente usa a energia. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. E para resolver esse mistério, primeiro, a gente tem que aprender a língua que esse sistema fala. E olha que curioso, as pistas não estão na velocidade do coração, não, mas sim no ritmo, na adaptabilidade dele. O tal do SNA, pensa nele como o piloto automático do corpo. É o que roda 24/7, sem a gente nem perceber. E ele tem basicamente dois modos, né? Um que acelera tudo para luta ou fuga e o outro que é o oposto, que acalma para descansar e digerir. E falando em acalmar, o protagonista desse sistema de calma é o famoso nervo vago. Ele é tipo uma super estrada de comunicação que não só influencia o relaxamento, mas também, e é isso que a ciência está descobrindo agora, processos metabólicos essenciais. Como, por exemplo, o jeito que o corpo lida com a gordura. E aqui está a pista principal, a tal da VFC, a variabilidade da frequência cardíaca. O ponto aqui não é quantos batimentos por minuto, não. É sobre o tempo, que varia milimetricamente entre cada batida. E olha só, uma variabilidade alta é um ótimo sinal. Sinal de um sistema nervoso saudável, resiliente, que se adapta bem. Para ficar bem claro, essa analogia aqui é perfeita. Pensa na frequência cardíaca como um metrônomo, sabe? Pá, 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 constante e previsível. Agora, a VFC é outra história. Ela é tipo um baterista de jazz, cheia de ritmo, de improviso, de adaptabilidade. É isso. Um coração saudável não é um metrônomo. Ele dança. Ok, com todas essas pistas na mão, vamos para a investigação em si. Um estudo recente resolveu testar essa conexão na prática, com um grupo bem específico. Então, o cenário foi o seguinte: os pesquisadores pegaram 61 mulheres, todas fisicamente ativas, na pós-menopausa, com uma idade média ali de 68 anos. E a pergunta que eles fizeram foi bem direta: será que existe uma ligação que a gente consiga medir entre os sinais do sistema nervoso, ou seja, a VFC, e a quantidade de gordura que o corpo delas queima em repouso? E aí, os dados foram coletados, os números analisados e o que eles encontraram foi bem mais do que só uma correlação. Foi de verdade uma revelação. Olha só que incrível! Isso aqui ilustra perfeitamente a primeira grande descoberta. Dá uma olhada no gráfico. As participantes foram divididas em 4 grupos com base na VFC delas. O grupo lá de cima, o Q4, ou seja, o grupo com o sistema nervoso mais adaptável, mostrou uma taxa de queima de gordura muito, mas muito maior do que o grupo com a VFC mais baixa, o Q1. O padrão é super claro. Mas quão forte era essa conexão? Bom, a análise mostrou que só as variáveis da VFC, sozinhas, já conseguiam explicar 30% da diferença na queima de gordura entre as participantes. 30%! Isso, estatisticamente, é muita coisa. É um poder de previsão bem significativo. E olha, só isso já seria fascinante. Mas quando os pesquisadores foram mais a fundo na análise, eles acharam algo que meio que desafia o que a gente pensava sobre o que comanda o metabolismo. É aqui que a história dá uma virada de cair o queixo, mesmo. Eles criaram um modelo que juntava a VFC com as medidas tradicionais e o resultado foi chocante. Dá uma olhada nessa tabela. Uma medida específica da VFC, chamada potência total, se mostrou um indicador mais forte da queima de gordura do que o próprio gasto de energia. O valor ali, o gama, que mostra a força da conexão, foi de 0,88 para a VFC contra 0,53 para o gasto energético. É uma diferença enorme. Os próprios pesquisadores ficaram de queixo caído. Essa citação do estudo resume tudo, né? A saúde do sistema nervoso, que a VFC mostra, não era só um fator. No modelo deles, era o fator mais influente, mais do que coisas que a gente sempre considerou essenciais. E quando eles juntaram tudo, os sinais da VFC mais as medições tradicionais,
o modelo conseguia explicar impressionantes 57,5% da variação na queima de gordura. Pensa bem, isso é mais da metade do quebra-cabeça. Juntos, esses fatores pintaram um quadro muito claro da saúde metabólica. Tá legal. A gente viu que tem uma conexão. Mas e aí? O que isso significa na prática? Por que isso importa? Bom, isso meio que muda o jogo de como a gente pode pensar sobre metabolismo. Não é só aquela conta simples de calorias que entram, calorias que saem. É também sobre a saúde, a resiliência do nosso sistema de comando interno. A VFC, nesse caso, funciona como uma janela, sabe? Uma janela com vista direta para esse sistema. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa análise toda, é isso aqui. A capacidade de adaptação do nosso sistema nervoso, que a gente vê refletida no ritmo do coração, é um pilar fundamental da saúde metabólica. Ou seja, cuidar do sistema nervoso com coisas como sono de qualidade, manejo do estresse, movimento, não é só para a cabeça, não. Pode ser uma das chaves mais importantes para destravar a saúde do metabolismo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta para o futuro. Se o ritmo do nosso coração guarda segredos tão grandes sobre o nosso metabolismo, que outras conexões, que outras conversas secretas ainda estão acontecendo dentro do nosso corpo e que a gente ainda nem começou a descobrir? Essa pesquisa abre uma porta incrível e lembra a gente que ainda há muito para aprender sobre essa sinfonia complexa e fascinante que acontece dentro de nós, a cada segundo.